Sua Bíblia, pegue aí a palavra, onde você está, pegue ela aí e abra na carta de Tiago. Abra aí na carta de Tiago, capítulo 1, e a gente vai começar a nossa jornada deixando Tiago falar. Então abra lá, Tiago, capítulo 1. Tiago está ali pertinho de Hebreus, né? Antes de Pedro. Tiago, capítulo 1. Verso 1 diz assim: Tiago, é assim que ele se apresenta, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. É assim que ele começa a carta. Aí a pergunta é: quem é esse Tiago? Quem é esse Tiago? De que Tiago estamos a falar? Porque você tem na Bíblia, você tem aqui no Novo Testamento, você tem o Tiago, irmão de João. É aquele que a mãe chega para Jesus e fala assim: oh, Senhor Jesus, permite que quando o Senhor vier no teu reino, o Senhor coloca um filho meu à direita e outro filho à esquerda. Valeu, Jesus? E aí aquilo cria uma ciumeira danada. E enfim, Jesus diz assim: não compete, né? Vocês vão beber o cálice que eu bebo, mas mesmo que bebesse, não compete. Os outros discípulos vão ficar chateados. Então ali tem um Tiago. Esse Tiago, irmão de João, a gente vai ver lá em Atos, capítulo 12, que ele vai ser martirizado por Herodes. Né? Aquela cena em que Pedro e Tiago, irmão de João, vão ser presos por Herodes. E aí Herodes manda matar Tiago, o primeiro apóstolo a morrer. Não deu tempo para ele escrever. O irmão de João, ele foi passado a espada. Então esse Tiago que escreve não é ele. Há um outro Tiago no Novo Testamento, também dos apóstolos, chamado Tiago o Menor. Nenhum dos pais da igreja fizeram qualquer insinuação, nenhum dos antigos fez qualquer ligação de que esta carta de Santiago, tenha sido escrito por esse Tiago Menor. Então qual é o Tiago? Porque tem um outro, e é esse outro que todos vão dar peso para dizer que esta carta é escrita por ele. Esse Tiago é o irmão, meio-irmão de Jesus Cristo. Meio-irmão? Como assim meio-irmão? Diria os católicos mais fervorosos. Jesus teve irmãos? Mas Maria não era a Virgem Santíssima? Esse é um grande problema para a Igreja Católica. Porque esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. E aí, todos vão ficar. O pessoal da Igreja Católica vão querer diminuir aqui e complicar aqui. Porque é ruim dizer que Maria teve. É ruim para eles, para nós não. Para mim não. Qual é o problema de Maria ter filhos? Aliás, a Bíblia, o Novo Testamento é sobejo nisso. Se você pegar os evangelhos e você pega lá Mateus, capítulo 13, pega lá, Mateus capítulo 13, versículo 55. Mateus capítulo 13, diz lá, capítulo 13, versículo 55. Achou? Estou virando a página, achei. Então tá aqui, ó. Tendo Jesus, versículo 53, tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem esta sabedoria
e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Quer dizer, Jesus começou a pregar na sua cidade, junto à sua parentela, e aí o pessoal disse, rapaz, quem é esse cara? Esse cara não é Jesus, mas esse cara não é filho do carpinteiro, o José. Não é filho dele. Como é que é isso? Como é que é isso? E não, outra coisa, não estão aqui entre nós os seus irmãos? E aí tem pelo menos 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. E pelo menos Jesus tinha mais 2 meias irmãs. Então Maria teve pelo menos, com Jesus, 7 filhos. Pelo menos. Né? A gente não sabe o nome das irmãs. Aqui não fala o nome das irmãs. Só fala dos meninos. Quais são os meninos? Tiago, José, Simão e Judas. Versículo 55. E todos vivem entre nós, todos, e as suas irmãs. Irmãs, quer dizer, pelo menos 2. Pelo menos 2. Então, se Maria teve mais 2 filhas, 2, pode ter sido mais. E se teve 4 filhos, Maria teve aí 7 filhos, contando com Jesus. Pode ser mais. Menos não seria. Mas algumas pessoas da Igreja Católica, para dizer que Maria continuou a Virgem Santíssima, que essa ideia obcecada de dar a Maria aquilo que Maria não pede, Maria não faz nada disso. Maria não pede isso. Aliás, eu acho que lá no céu ela deve ficar se ela sabe o que está se fazendo aqui na terra em nome dela, ela deve ficar se retorcendo, né? Ô Senhor Jesus, me perdoa, estão adorando mais a mim do que ao Senhor, estão orando mais para mim do que para o Senhor. Oh, Jesus, aí ela teria tristeza, mas a Bíblia diz que no céu não tem tristeza, então ela não deve estar sabendo. Papai do céu não conta para ela. Não deve contar, senão ela estaria em pânico. Né? Essa mania de querer dizer que Maria é a Virgem Santíssima, como se ter filhos fosse um pecado, é uma ideia esquisita, desnecessária, que não aumenta a importância de Maria, não aumenta e nem diminui. Que bênção Maria ter mais filhos. Que bênção. Qual é o problema? Só para alguns que achavam que ter filhos ou ter relações afetivas com o marido fosse um pecado. Gente que acha que é pecado de todas as coisas. Para quê? Para quê? Enfim. Aí alguns vão dizer que aqui não são irmãos, não. São primos. Primos. Legal. Primos. Desnecessário. A palavra de Deus é clara. Claríssima. Pois bem, mas o que está marcado nesse texto é que todos eles, esse Tiago, esse José, o Simão e o Judas e as suas irmãs, todos eles achavam muita petulância de Jesus pregar e fazer os milagres que faziam. Todos eles tiveram dificuldades para crer. Todos eles. Isso está aqui no texto. Aqui, ó. Não vive entre nós todas as suas irmãs, versículo 56. De onde lhes vem tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na tua casa, na tua terra, melhor dizendo, e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, quando Jesus começa a fazer os seus milagres, e começar o seu ministério, a pregar e ensinar, os seus irmãos não estavam muito interessados, não.
Os seus irmãos olhavam assim, eu e Jesus, não sei o que lá. Aqui não fala, não dá nenhuma margem para dizer que Tiago era um crente devoto a Jesus. Nem era um dos seus discípulos. Pelo contrário, dá a entender que eles não davam honra, eles não colocavam em Jesus nenhuma fé. Por isso que o texto disse Jesus, profeta sem honra na sua terra e na sua casa. Então, junto aos céus, Jesus não era reconhecido. Não era crido, nem era amado como o Filho de Deus. Não. E aí Jesus continua o seu ministério. Jesus continua a sua jornada. Quando é que Tiago e os seus irmãos vão cair a ficha e vão se render ao Senhor Jesus? Como Senhor Jesus. Não como irmão Jesus, mas como Senhor. Quando é que ele vai cair a ficha? Bem provável que isso acontece quando Jesus ressuscita. Porque toda a história vai se passando, toda a perseguição vai se passando. Os irmãos estão vendo aquilo, os irmãos estão sabendo de notícias. A mãe fala. Aí, de repente, Jesus está na cruz, não tem irmão nenhum na cruz. Está Maria, ali aos pés. Quem está perto dela? João. É para João, o apóstolo, que Jesus diz assim, eis aí tua mãe. É João que vai dar. Por que João tem que tomar Maria e cuidar de Maria? Porque eu tenho para mim que os filhos não queriam, achava que a mãe estava muito protegendo. Eu acho que é isso. E aí João vai cuidar de Maria. E os irmãos? Opa! E aí lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dar uma orientação lá. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 15. Quando Paulo está falando sobre ressurreição, quando Paulo está falando sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário e depois ressuscitou. E aí ele diz que ele ressuscitou e ele apareceu para muitos. Ele ressuscitou e ressuscitou mesmo. E ele vai dizer que foi visto por muitos que estão vivos. Olha lá, capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele diz assim, irmão, venham lembrar que o evangelho que recebeste, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra. Antes de tudo vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu e ressuscitou. Foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. E apareceu para Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Quando Paulo está falando sobre isso, Paulo está dando uma grande dica de que Jesus ressurreto vai se apresentar para Tiago, e esse Tiago aqui, todos vão entendendo, vão fazendo a ligação de que este Tiago é o irmão de Jesus. É aqui que Tiago se prostra. É aqui que a mudança na vida do Tiago acontece. E Tiago vai ter uma mudança tão fantástica, tão tremenda, não é? O irmão, o meio-irmão de Jesus, que agora se entende, se conhece, reconhece que esse homem vai ser líder na igreja de Jerusalém. Ele não só vai ser líder da igreja de Jerusalém, né? Aquele que vai dar a última palavra, que vai dar orientação, é o cara que vai ser, anos depois, vai ser assassinado. E Flávio Joséfo vai citar, Flávio Joséfo é um judeu que viveu
quase ali na época de Jesus Cristo. Flávio José foi um historiador judeu que quer falar e apresentar o judeu para o pensamento romano. Então ele escreve os seus livros colocando na língua latina, romana, para que os romanos entendessem o que os judeus pensavam. E é Joséfo, que é um historiador, que não é cristão, que vai fazer menção a Jesus, mas ele não vai fazer só menção a Jesus, ele vai fazer menção a Tiago, dizendo, chamado de um homem santo, e que Tiago vai ser assassinado. E alguns vão sugerir que o castigo sobre Jerusalém, a destruição sobre Jerusalém, tem a ver, inclusive, com a morte desse homem, que era um homem tremendamente alinhado com os pensamentos do Senhor e de palavra. Tanto é que em Atos capítulo 15, dá um pulinho agora em Atos capítulo 15, você vê esse Tiago, o irmão de Jesus, agora servo de Jesus, né? Não é apenas mantendo uma certa, como se fosse uma genealogia, né? Não, porque ele aqui é importante porque ele é irmão de Jesus, não, ele é importante porque ele se converteu, ele é importante porque ele viu Jesus, ele é importante porque ele é testemunha, ele é importante não por ser irmão de Jesus, mas porque ele viu Jesus e ele se deixou ser moldado por Jesus. É disso que vai fazer Tiago ser algo tão precioso para nós nesses dias, não é? Apesar da carta de Tiago ser cheia de, eu diria, momentos difíceis. Por que são momentos difíceis? Principalmente porque Lutero é que vai dizer que a carta de Tiago ela é uma carta assim, um tanto quanto menor, né? Lutero tem dificuldade de entender, porque ele está falando sobre justificação pela fé, e ele não consegue entender o que Tiago fala sobre fé e obras. E aí Lutero vai dar uma desconsiderada na carta. Mas essa carta é muito preciosa. Essa carta é muito preciosa. Ela é especialíssima. Essa carta, ela nos ajudará muito e vai caminhar muito. Eu espero que você, como se diz, curta bem, aprenda muito, viva muito e usufrua daquilo que Deus quer fazer. Pois bem, deu uma apagada aqui, eu estou tentando arrumar. Pois bem, aqui em Atos capítulo 15, há é o primeiro concílio. Um problema muito sério, porque o evangelho chegou para Antioquia e depois de lá vai Paulo e Barnabé, e aí o Espírito Santo de separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que eu tenho chamado, e Paulo e Barnabé saem para rodar o mundo, para a sua primeira viagem missionária, e a viagem missionária passa pela a ilha de Chipre, e lá já coisas espetaculares começam a acontecer. Já em Antioquia, muitos gregos e muitas pessoas que não eram judias já estavam se convertendo ao Senhor, e aí quando eles vão para a sua viagem missionária, para espalhar o evangelho, eles passam pela ilha, vão para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e lá vão primeiro, em cada cidade eles vão na sinagoga, prega para judeu, alguns se convertem, outros não, e eles são expulsos, começa a brigaria danada, e aí eles saem dali e a igreja começa, e é sempre uma igreja que tem agora judeus e gentios, judeus e não judeus, e a igreja começa a ser mais gentílica, isto é, mais pessoas que não eram judeus, a igreja, o número era maior, e começava um grande problema. E para piorar, alguns judeus que eram chamados de judaizantes, esses grupos de judeus chamados judaizantes, eles eram pessoas que criam que Jesus Cristo era o Messias, criam que Jesus era o Senhor e Salvador, eles criam, mas eles achavam e eles entendiam que para um gentio também ser salvo, para que um gentio pudesse também gozar das bênçãos de Deus, esse gentio tinha que
se tornar um prosélito. Isto é, se tornar um cara, um judeu disfarçado. Ele tinha que circuncidar, ele tinha que guardar a lei, ele tinha que fazer um monte dessas coisas que nem judeu dá conta, mas eles queriam forçar. E aí começou uma encrenca danada, né? Uma encrenca que esses grupos foram atrás onde Paulo pregava e começou a criar divisão, começou a criar problemas, de tal maneira que esse assunto foi para Jerusalém, para que os apóstolos decidissem sobre essa questão. Então, o primeiro problema, o primeiro momento difícil na igreja interno, era o problema de dizer: a igreja crê e é livre e é salva só pela fé em Jesus Cristo, ou nós precisamos também de guardar a lei, obras da lei. Isto é, praticar aquilo que no Antigo Testamento era uma prática, de certa forma, para os judeus. Temos nós que fazer sacrifícios, temos nós que guardar o sábado, temos nós que ser circuncidado, temos nós que guardarmos as festas, as duas novas, enfim, temos nós que fazer isso. Para ser salvo, a gente precisa dessas coisas. Para ser família de Deus, nós precisamos dessas coisas todas. Para sermos filhos de Abraão, nós precisamos ser como judeus enrustidos, judeus que não conseguiram guardar a lei. Aliás, a lei veio para avultar o pecado e ninguém, a lei que é boa, a lei não consegue fazer em nós nada. Porque eu, diz Paulo, quero fazer o que é bom, o que é certo, mas eu não consigo. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Romanos capítulo 7. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem eu quero fazer, mas eu não dou conta de fazer o bem. E a lei veio para dizer: não matarás. A lei é boa, maravilhosa. Olha, pensa comigo. Se você pensar apenas nos 10 mandamentos, que coisa boa são os 10 mandamentos. Boa, honra teu pai e tua mãe, tem promessa, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Os 10 mandamentos são maravilhosos. Mas quem consegue cumprir os 10 mandamentos? Tiago vai tratar disso de uma maneira fantástica. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele vai tratar. Se você é regido, anda segundo a lei, então você tem que guardar toda a lei. Mas se você não guarda toda a lei e tropeça num só ponto, você é culpado de todos. Uau! Quem pode cumprir toda a lei? Aí a lei que é boa passa a ser ruim. Porque nós somos pecadores. Jesus veio para nos libertar da maldição da lei. Pronto, esse era o primeiro problema naquela época. Em Atos capítulo 15, os apóstolos se reuniram para que houvesse uma decisão. Paulo com Barnabé descem para Jerusalém. Vamos discutir esse assunto. O que vamos fazer? O que vamos fazer? E aí você tem essa discussão, está no capítulo 15 de Atos. E o personagem mais importante nesse capítulo 15 é Tiago. Não, e Tiago, que não é apóstolo. É Tiago. É Tiago que vai dar a palavra final. Não é Pedro. É Tiago. Que não é apóstolo. É meio irmão de Jesus. Mas que agora tinha uma influência na igreja, pela sua santidade, pela sua maneira séria de viver, pela sua maneira séria de viver o evangelho e de caminhar na presença do Senhor Jesus. Se você pegar aí o capítulo 15 de Atos, está aberto aí? Abre aí. Pegar o capítulo 15, você vai ver lá, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Vocês aceitaram Jesus? Que legal, mas vocês também têm que circuncidar, porque foi isso que Moisés mandou, e nós temos que circuncidar, porque isso é o que a lei manda, isso é o que a lei determina. Entendeu? Claro, olha aqui. E aí citava lá o Antigo Testamento, citava um monte de coisa.
E criava uma cabeça, uma noia na cabeça de todo mundo. Resultado, chegou a Jerusalém, versículo 4. Tendo ele chegado a Jerusalém, foram bem recebidos. Quem chegou? Barnabé e Paulo. Foram bem recebidos pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, versículo 6, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio, não por intermédio de Paulo, interessante essa colocação. E Pedro fala assim, porque o evangelho chegou aos gentios. Lembra lá no capítulo 10 que Pedro vê um lençol descendo uma vez, duas vezes, três vezes, aquela hora, e aí era porque um Cornélio, centurião romano, gentil, tinha visto um anjo que mandou ele procurar Pedro. Aí Pedro chega lá e Pedro começa a pregar e o Espírito Santo cai sobre aqueles gentios. Então Pedro diz lá, ó, foi por mim, foi comigo, não foi com Paulo, não foi com Barnabé. Ora, Deus que, versículo 8, ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Isso aqui é a essência do Evangelho. Esse concílio está brigando por essa essência. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, sobre aqui, ó, a cerviz dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Quer dizer, o cara para ser crente, ele tem que guardar a lei. Pedro está dizendo assim, ó, nem nossos pais aguentaram, nem nós. E vocês querem jogar isso em cima dos gentios que não tem nenhuma tradição, costume. É isso. Aí versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, como aqueles também o foram. E toda a multidão silenciou. A multidão ficou quieta, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios, quer dizer, contava a história missionária, contava o que eles fizeram. E aí Tiago fala. Tiago é o cara que vai fechar o concílio. Depois que eles terminaram, versículo 13. Falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Os gentios, um povo para o seu nome. Confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito. E aí Tiago cita Amós. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, versículo 19, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Aleluia. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, idolatria, bem como de relações sexuais ilícitas, impureza e prostituição, e da carne de animais sufocados e do sangue. Por quê? Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja. Pronto. É a resposta de Tiago, é o parecer de Tiago, é a última palavra. Julgo eu. Parece-me que
Tiago tem essa preeminência na igreja de Jerusalém. De certa forma que quando os apóstolos saem, vão sair depois de um certo tempo eles começam a sair, Pedro vai sair para pregar o evangelho, vai rodar, os outros apóstolos também vão sair. Tiago fica como sendo o líder em Jerusalém. Uma Jerusalém conturbada, uma Jerusalém cheia de fome, uma Jerusalém cheia de sofrimento, uma Jerusalém angustiada. Uma Jerusalém com muita violência, uma Jerusalém em que grupos religiosos vão se tornando cada vez mais fanáticos e cada vez vão se tornando mais causadores de rebelião. A Bíblia chama do grupo dos zelotes, até um dos zelotes se tornou discípulo de Jesus, mas os zelotes eram radicais, muito radicais, e eles foram se radicalizando cada vez mais, e depois eles foram sendo chamados de sicários, isto é, de assassinos, porque eles carregavam uma faquinha, assim meia curva, uma peixeira que não era reta, meia curva assim, eles andavam com aquilo, e eles olhavam assim, achavam que o cara era um traidor, achavam que o cara era um entreguista, achavam que o cara não era um judeu sério, então eles iam e matavam. No meio da multidão, ia passando, furava. E morava, e não matava, vamos dizer assim, romanos apenas, matava judeus. Matavam judeus. E esses sicários, esses zelotes que estão tão zelosos, mas que estão se tornando tão radicais, eles vão ser a causa de Roma resolver destruir Jerusalém de vez. E isso vai acontecer lá por volta do ano 70, depois de Cristo. Tiago já tinha morrido, Tiago já havia morrido, e esta carta já havia sido escrita, isto é, a carta de Tiago já havia sido escrita. Essa carta deve ter sido escrita por volta de 60, 62, depois de Cristo. E Jerusalém vai ser destruída por volta do ano 70. Então, era uma cidade assim. Os cristãos eram perseguidos pelos judeus, de uma maneira por causa dessa pregação aqui. Quando Tiago afirma que nós somos salvos pela graça, quando Tiago afirma que nós não somos salvos pelos usos e costumes do nosso povo, não é? Como Pedro afirma, isso é uma revolução para a história judaica. Isso deveria produzir uma libertação de todo judeu. Mas quando você termina o livro de Atos dos Apóstolos, os judeus eles se auto-excluem. Tanto é que hoje, na sua grande maioria, existem, graças a Deus, judeus convertidos e crentes, aleluia, estamos orando que mais e mais se convertam. Mas o judaísmo é uma religião distinta do Evangelho. O judeu ainda espera o Messias. Jesus não é o seu Messias, apesar de Jesus ser judeu. O que nos causa e o que nos traz à lume essa tristeza. E ao mesmo tempo, eis um homem devoto, Tiago. É esse São Tiago que no início da sua vida familiar, no relacionamento de ver Jesus se tornando o que se tornava, incrédulo. Que Jesus o visita na sua ressurreição. E é provavelmente aí a transformação de Tiago. E esse Tiago transformado vai se tornar líder na igreja de Jerusalém. Líder. Interessante, quando Paulo aos Gálatas, abra aí, vá em Gálatas, capítulo 1, quando Paulo está descrevendo a sua ida, tinha acabado de se converter, e aí ele vai para Jerusalém, ele acha que o pessoal vai recebê-lo bem e tal, e acaba que não é bem assim. Aí diz lá, ó, Paulo vai lá em Jerusalém pensando que ia ser, opa, chegou Paulo grande. Não. Versículo 18 do capítulo 1 de Gálatas diz assim: decorridos 3 anos,
Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, com Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. Quando Paulo vai a Jerusalém, achando que talvez o pessoal fosse: "Oh, meu filho, que bom que você agora voltou, entregou sua vida para Jesus. Dá o seu testemunho aqui, prega para nós." Que prega para nós? Só conversou com Pedro. Só passou 15 dias com Pedro. E não viu nenhum outro dos apóstolos. Só vai ver Tiago, o irmão do Senhor. É Paulo registrando esse contato. Quando a igreja de Jerusalém está passando necessidade, fome, o apóstolo Paulo resolve fazer uma oferta para levar para Jerusalém, para ajudar os irmãos de Jerusalém. Uma oferta dos gentios para os judeus, para o povo, para os crentes, para a igreja. E quando ele vai entregar, quem é que está lá? Quem é que recebe? Quem recebe é Tiago. Entrega lá. E aí no capítulo 21 de Atos, abra lá. Diz assim, ó. Quando Paulo chegou, versículo 17, Atos 21, 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, o irmão do Senhor. E todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensina em todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 irmãos que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te. Você não é judeu? Judeu. Aliás, é bem costume de Paulo. Paulo diz assim: eu fiz-me judeu com os judeus, gentil com os gentios, porque eu quero ganhar os judeus, eu quero ganhar os gentios. Então Paulo vai fazer os ritos costumeiros dos judeus. Vai fazer. Quem é que orienta isso aqui? Tiago. E os presbíteros. Vede quando dezenas de milhares são judeus que se converteram, mas eles amam a Jesus, mas eles também são gente que guarda a lei. Então, Paulo, vai lá, se é judeu, vai também. Paulo foi, não adiantou nada. Não adiantou nada porque os judeus vieram, prenderam Paulo, etc, etc, etc. Este Tiago resolve escrever a carta. É por isso que todo mundo entende que essa carta foi escrita por Tiago, o irmão do Senhor. Tiago esse que está dizendo: eu não sou nem irmão, eu sou servo de Jesus. Eu sou servo de Deus. Não é isso que diz lá no primeiro versículo que nós lemos? Então sim, volte para Tiago, para a gente simplesmente fechar e desafiar-nos a estudo de ouvir a voz dele. Aquele que conheceu Jesus quando criança, que deve ter brincado com Jesus, que deve ter corrido com Jesus, que deve ter visto Jesus crescer e ver Jesus fazer os seus milagres. A incredulidade encheu o seu coração, não podia, não tinha honra. Jesus não era honrado em sua casa. Mas Jesus não desistiu da sua casa, não é?
e vai se revelar ressurreto para Tiago. É assim que Paulo ilustra. E Tiago muda a sua história, muda a sua vida, passa a ser líder da igreja de Jerusalém. E agora ele escreve. Então diz lá o texto, Tiago, versículo 1 do capítulo 1, Tiago, servo de Deus. Quem é Tiago? Servo, escravo, servo de Deus. Servo do Senhor Jesus Cristo. Estou escrevendo para quem? Para as igrejas. Qual a igreja? As 12 tribos dispersas. Se encontra na dispersão. Por isso que Tiago começa essa carta, e aqui na divisão do Novo Testamento, são chamadas de epístolas gerais, né? São cartas que não são direcionadas a um grupo especificamente, a uma cidade especificamente, como Paulo aos Efésios, ou como Paulo aos Coríntios, ou como Paulo a Filemon, ou como Paulo a Timóteo, a Tito, etc, etc. Não, são carta geral, abrangente, para todos. As 12 tribos dispersas. Alguns vão dizer, então é uma carta principalmente escolhida e escrita para judeus dispersos. Pode ser visto assim. Pode ser visto assim. Mas eu creio que na caminhada da carta, Tiago está falando muito mais e quer falar muito mais, não para judeu, ele quer falar para crente, para aquele que crê, para aquele que pertence, para aquele que é dele, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta carta é um convite para você. Então, se é para os dispersos, então é para você e é para mim, não é? Nós somos forasteiros, nós estamos em terra estranha, anunciando sim, e nós estamos caminhando para Beolá, isto é, para a pátria celestial. É para lá que queremos ir. Como vivemos aqui? Como vamos usufruir das graças do Senhor Jesus? Tiago vai trabalhar sobre isso. Tiago vai dizer assim, meus irmãos, na dispersão tem sofrimento, na dispersão tem lutas, mas tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Pastor Tiago já começa a falar disso, é verdade, ele vai falar sobre isso. Pastor, tem luta, não tem? Tem luta na sua vida, tem luta na minha. Olha, a palavra do Senhor diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Igrejas, irmãos dispersos, as tribos dispersas. Tão bom se a gente pudesse ficar na nossa própria terra, na nossa própria casa, no convívio com os nossos irmãos. Não, mas a dispersão nunca foi por uma motivação boa, sempre foi por algum momento de sofrimento. E aí é assim que Tiago começa. E eu só queria ler para você o versículo 2. Versículo 2, para que a gente possa orar e nos preparar para aquilo que ele quer falar e fazer no decorrer desses dias que vamos estar meditando na palavra do Senhor. Meus irmãos, versículo 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Cara, a tendência do ser humano é chorar. A tendência do ser humano é reclamar. A tendência do ser humano é murmurar. A tendência do ser humano é ficar com mimimi. A tendência do ser humano é entrar num buraco e esconder. A tendência do ser humano é entrar na caverna e ficar na caverna e não sair da caverna. A tendência do ser humano é o desânimo, é o desastre. A tendência do ser humano é tadinho de mim, só eu, só comigo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Quer dizer, a tendência do ser humano é tristeza quando se passa
por momentos difíceis. Mas Tiago, não só Tiago, Paulo fala isso, Pedro fala isso, a palavra de Deus é cheia disso. Mas eu tenho que crer, eu tenho que pegar a palavra e romper os meus grilhões, eu tenho que pegar a palavra e eu tenho que, ao crer nela, esta palavra muda os meus pensamentos e os meus propósitos e o meu natural. O homem natural não consegue discernir, o homem natural, naturalmente, não consegue perceber. E aí, nós temos que, pelo Espírito de Deus, sempre trazer à memória isto. E aí Tiago fala disso de uma maneira forte para você e para mim. Está passando provações? Bem-vindo, bem-vindo. Está passando lutas, perseguições? Bem-vindo. Está triste? Não fique triste. Tende por... vou repetir. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias. Pastor, está apertado aqui em casa, está isso, aquilo, outro. Sim, está apertado. Eu sei que é duro, eu sei que dói. Aliás, a Bíblia diz que devemos chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, mas devemos chorar com os que choram. Mas nós podemos mudar a perspectiva. Nós podemos mudar a perspectiva. Em vez de tristeza, alegria. Por que razão eu teria alegria? Por que razão, no meio de coisas que me fazem sofrer e me causam tristeza, eu deveria ter alegria? Facilmente Tiago diz: a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então você, quando passa por tribulações e sofrimentos e provações e tentações e ataques das trevas de todas as ordens, você, em vez de ficar arrasado, você deve se alegrar e dizer: opa, Deus está trabalhando em mim para que eu tenha fé comprovada. Os apóstolos já tinham passado por aquela situação de ter levado uma surra, e quando eles voltam para casa, para a igreja, eles voltam com os lombos ardendo, mas o coração cheio, e eles vêm alegres, dizendo que eles foram achados dignos por sofrer por Jesus. A nossa fé subsiste, permanece firme quando todas as circunstâncias são adversas. Eis uma prova para um crente. Permanecer inabalável. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Quem disse isso? Jó. Todo lambido de cachorro, todo ferido. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, no tempo dele, na hora dele, quando ele, por ele, para ele, meu Redentor vive e ele se levantará. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Você sabe que a tua vida está nas mãos do Senhor? Tiago está falando disso. Então, se a tua vida e a minha vida estão nas mãos do Senhor, alegrai-vos. Alegrai-vos. Paulo aos Filipenses fica falando o tempo todo: alegrai-vos. Ele está na cadeia, está preso.
E ele está dizendo, que bom que eu estou preso por causa das minhas prisões. Toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Eu dou glória a Deus porque eu vim parar na prisão. Porque ao ser preso, ao estar sendo guardado pela guarda pretoriana, eu falo de Jesus. Então aquilo que parece ser motivo de tristeza, então eu não quero que vocês fiquem tristes. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, não fiquem tristes porque eu estou passando por momentos aperto, de sofrimento, de perseguição. Não! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muda esse chip, muda o seu coração, muda. Pastor, está doendo sim. Mas alegrai-vos, porque a sua fé perseverante, a sua fé provada, confirmada, aprovada, né? Passou pela prova, a sua fé sobreviveu. Isso produz em você perseverança, para que você seja irrepreensível, para que você seja crente maduro, que você seja crente de fato, genuíno, marcado, selado. Então, logo de cara, Tiago já coloca uma marca do cristão. Qual é a marca do cristão? Alegria. Alegrai-vos. A alegria no Senhor é a nossa força. Alegrai-vos. O Senhor está conosco. Nós estamos com Ele. Nós estamos nas mãos dEle. E Ele é Senhor da nossa vida. E Ele tem o controle de tudo, de todas as coisas. Ele tem o controle da sua existência. Eu fico imaginando que o Tiago menino deve ter visto coisas, ouvido coisas. E aí ele luta na sua incredulidade. E de repente ele vai vendo as histórias acontecendo com o irmão dele, sofrimento, perseguição, morte. Morreu. Na cruz, que vergonha para a família do carpinteiro. Um filho amado morre na maldita cruz. Tiago deve ter ficado envergonhado do irmão. Mas o irmão ressuscitou. As dores, as provas, as perseguições, o inferno não puderam prender. Ele ressuscitou. Tiago não tem mais argumentos. Tiago agora tem coração. Tiago entende que é pela fé. Tiago entende que é pela vida em Cristo Jesus. E Tiago diz para mim e para você nesta noite: está passando luta? Alegrai-vos. Não permita que ninguém roube a alegria da presença vibrante de Jesus. Ele está vivo. Ele permanece para sempre. Ele é o Senhor. Então tenha a sua fé aprovada. Ele é fiel. Eu sei. Reafirme na convicção, na alegria de que a nossa vida está nas suas mãos. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que Deus te alegre. Mesmo no meio de lutas que porventura você esteja passando ou que você venha passar. Deus te abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo teu povo, clamamos por nós. Não, Senhor, nós não gostamos de sofrimento, nem de dores, não gostamos. Mas Tiago viveu isso. Tiago viu fome na sua cidade. Tiago viu irmãos perseguindo seus próprios irmãos. Tiago viu e passou e sofreu e foi morto por causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele não fala de coisas teóricas, ele está falando da essência para mim e para cada um dos meus irmãos. Então ajuda-nos, Pai.
Derrama teu amor sobre nós, derrama a tua alegria sobre nós, derrama o teu perdão sobre nós, renova as nossas forças, para que nós tenhamos a nossa fé confirmada, abalizada, perseverante, trabalha em nós para o louvor da tua glória. Nós pedimos a tua bondade e a tua direção, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus te abençoe, querido. Esse primeiro momento da gente ter essa passagem introdutória sobre quem é o Tiago que escreve essa carta. Qual é o Tiago que quer falar para nós. E eu espero que você deseje ardentemente meditar nessa palavra. Então eu quero te dar uma tarefinha. Faço isso para os meus alunos aqui no seminário. Quero te dar uma tarefinha. Leia a carta de Tiago, de Santiago. Leia a carta. Esta semana. Para que na próxima semana a gente possa voltar aqui, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe. Obrigado pela presença, que Deus te abençoe. Se você tiver vontade, compartilha isso. Compartilhe isso nas suas redes e ore para que a gente possa caminhar para o louvor da glória do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz. Boa noite.